O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho desse domingo é continuação do Evangelho do domingo passado, quando Jesus escolheu, chamou 12 discípulos e os enviou em missão, conferindo-lhes o poder de expulsar demônios e curar os enfermos. Portanto, ele os enviou em missão. E através do Evangelho de hoje, que ainda faz parte do discurso da missão proferido por Jesus, segundo o Evangelho de São Mateus, nós compreendemos, entendemos que Jesus instruiu, formou, preparou os seus discípulos para enfrentar todo e qualquer tipo de provação e perseguição diante do mundo. Veja, eles foram enviados em missão, para a missão. Eles não foram passear, eles não foram para uma viagem turística, eles não foram curtir, a evangelização, não. Eles foram em missão. E muitas das vezes, dentro da missão comporta a provação, comporta a perseguição. Aquele que anuncia o Evangelho, aquele que proclama o Evangelho, aquele que faz parte de uma obra evangelizadora, aquele que é missionário, tem que compreender que a provação e a perseguição do mundo faz parte desse processo de evangelização. Jesus preparou os seus discípulos com este contexto. Muito bem, ora vocês vão experimentar, digamos assim, um sucesso missionário. Como nós notamos em outros trechos da palavra de Deus, eles voltaram todos felizes, animados, porque proclamaram o nome de Jesus e foram expulsos demônios, doentes foram curados. Aí Jesus falou para eles: mas não ficais felizes por causa disso, fiquem felizes porque os vossos nomes estão escritos no livro dos céus, nos céus. Então, ora, nós vamos experimentar de fato o júbilo, a alegria da evangelização. Mas estejamos preparados também para enfrentar as provas, as perseguições, porque Jesus foi o primeiro a proclamar e anunciar o Evangelho. Foi para isso que ele veio, para proclamar o Evangelho. E uma vez que ele proclamou o Evangelho, ele também foi perseguido. Ele passou por provações, foi rejeitado, foi maltratado, foi morto, crucificado. Toda obra de evangelização, todo missionário, todo cristão batizado tem que estar preparado para enfrentar as provas da missão. Não existe, no fundo, o que Jesus está nos ensinando é que não existe missão tranquila. Não existe obra de evangelização que não tenha dificuldade
dificuldade, que não tenha aprovação, que não tenha barreira ou obstáculo. Não existe missão onde eu posso ficar sentadinho tomando água de coco, estou evangelizando, estou pregando o evangelho. Não existe missão dessa forma, minha gente. Jesus preparou os seus discípulos para as provas, para as perseguições. Da mesma forma, meus irmãos e minhas irmãs, é a nossa vida. Na nossa vida nós vamos contemplar, digamos assim, os mistérios que nós contemplamos quando rezamos o Santo Rosário, trazendo Maria para o nosso meio. Afinal, hoje celebramos o Imaculado Coração de Maria, nosso meio, porque ela é a primeira discípula, né? Mas ora, nós vamos experimentar na nossa vida os mistérios gozosos da alegria. Mas ora, vamos experimentar na nossa vida momentos de luz, ou seja, do anúncio do Evangelho, da missão, da pregação do Evangelho, assim por diante. Ora, vamos experimentar os mistérios gloriosos da glória, glória a Deus, aleluia, proclamar os grandes feitos. Ele me curou, Ele me libertou, eu profetizo, eu tomo posse da graça, da bênção, amém, aleluia, irmão. Mas, portanto, nós também vamos experimentar na nossa vida os mistérios dolorosos. A cruz, as dificuldades, as provas. Nós estamos preparados para enfrentar essas dificuldades na nossa vida ou não estamos preparados? Jesus formou seus discípulos para estar prontos, preparados para esses momentos. Mas mesmo que nós estejamos enfrentando esses momentos de dor na nossa vida, seja na igreja, seja na família, seja na área da saúde, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, no casamento, onde for, se estivermos enfrentando esses momentos de dificuldade, veja, nós encontramos 3 vezes a mesma frase do Evangelho de hoje: não temais, não temais, não temais. E tem muitas mais vezes em que essa frase é proclamada na palavra de Deus. Então, quando nós estivermos enfrentando um momento de dor, de prova, veja, não temos que temer, porque o Senhor está conosco. Ele não nos abandona. Muitas das vezes, minha gente, por mais que a gente reclame e dói mesmo, no momento de dor, de tribulação, nós sentimos na pele. Às vezes não é nem preciso pedir, a própria vida do ser humano já traz ali uma certa dificuldade, só que inerente, né, a pessoa humana, a dor, a tribulação. Mas, minha gente, às vezes essas realidades batem na porta da nossa vida para nos amadurecer na fé, para nós nos transformarmos cada vez mais num homem e numa mulher de fé, para provar assim a autenticidade da nossa fé. Um verdadeiro, autêntico discípulo, ele é provado, minha gente. Veja, Eclesiastes capítulo 2: se entrares para o serviço do Senhor, prepara-te para a provação, porque assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, assim nós seremos provados pelo cadinho da humilhação, da provação pelo fogo. Então, quando passamos por momentos de provas, são momentos que nos traz um profundo amadurecimento na fé. Um autêntico discípulo, ele passa por esses momentos não desesperados, não agoniados, angustiados, não. Um discípulo, ele sabe que é necessário passar por isso, mas ele olha para nosso Senhor, que também passou um momento difícil na cruz. Que essa frase possa ressoar nos nossos corações: não tem mais, não tem mais, não tem mais. Você que me vê, que me escuta agora, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando na sua vida, mas que essa frase fique guardada no teu coração: não tem mais, não tem mais. Nós estamos atravessando agora um momento de prova, por causa da pandemia do Covid-19, mas mesmo diante disso, não vamos nos desesperar, porque o Senhor está conosco, Ele não nos abandona, Ele está sempre no controle de tudo. Por mais que pareça às vezes que Ele não está no controle, por mais que as coisas fiquem complicadas cada vez mais, por mais que humanamente nós olhemos assim: meu Deus, onde está Deus nisso? Meu irmão, minha irmã, tenhamos a certeza de fé: Ele está no controle de tudo. Mesmo que tudo acabe, mesmo que tudo desapareça, mesmo que a nossa fé
desapareça, entre aspas. A fé no sentido de apalpar, de tocar. Mesmo que essa fé desapareça diante das dores, tenhamos a fé escondida no nosso coração, de acreditar que Ele está conosco, Ele está no controle de tudo, Ele nunca nos abandona. Portanto, nos preparemos para as provas que são necessárias na obra de evangelização na nossa vida, consolados pela presença do Senhor que está conosco o tempo todo, a toda hora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.